Foi depois de uma sugestão vinda de uma telespectadora do Papo com Ela que resolvemos abordar essa questão da reposição hormonal na menopausa. Assim como ela, você também pode enviar a sua sugestão aqui para o programa, seja pelo Instagram, Facebook ou pelo nosso e-mail papocomela@tbo@gmail.com. E para amenizar os sintomas decorrentes da menopausa, como os fogachos e a irritabilidade, é que profissionais sugerem a reposição hormonal. E para saber mais sobre quando essa prática é indicada, que converso com a ginecologista e obstetra Naíma Ibrahim Campos. Recebeu esse tema como uma sugestão das mulheres que assistem o programa, e eu queria começar te perguntando se todo caso de menopausa requer a reposição hormonal. Essa é uma dúvida muito frequente que a gente recebe. Olá, tudo bem? Boa noite. É um prazer estar aqui com você no seu programa, e é uma dúvida bem frequente essa pergunta específica, né, sobre a necessidade da reposição hormonal. Então, não é necessário para todas as mulheres. Em muitos casos, é indicada a reposição pela questão dos sintomas. Então, em mais de 80% das mulheres, elas apresentam sintomas que são variados, né? No início da menopausa, a paciente apresenta um tipo de sintoma, e isso, ao longo dos anos, pode ir mudando. Então, por causa dos sintomas, é muitas vezes recomendado a reposição hormonal. Sintomas e qualidade de vida. Tem algumas pacientes que não têm sintomas e não têm uma perda da qualidade de vida. Isso acontece na minoria das mulheres, né? E então, às vezes, a gente não indica, não achando necessário. Essa indicação é uma indicação bem individualizada, depende muito da idade em que a paciente começa os sintomas de menopausa, de climatério. Geralmente, quanto mais jovem a paciente há uma necessidade maior de repor. Então, em casos de menopausa precoce, que acontece com 40 até 45 anos, é uma menopausa precoce, né? Ela não deve acontecer dessa idade, ela deve acontecer acima dos 45, mas em muitos casos, e sem doença nenhuma, a paciente pode ter essa precocidade desses sintomas. Então, é indicado, mas depende muito. Então, depende muito da idade e dos sintomas que a paciente apresenta. Muitas vezes também a paciente não pode repor por contraindicações absolutas ou contraindicações relativas. Então, nesse caso, né, se a paciente tiver um histórico que pode comprometer, né, o uso da reposição hormonal pode comprometer a sua saúde, a gente não indica repor. Quando a gente fala desses casos específicos, doutora, onde a reposição ela não é indicada, que casos são esses? A senhora poderia exemplificar para a gente situações em que a reposição não se indica? Isso. Então, o que acontece? A paciente que, na verdade, é uma forma geral de saúde. Então, por exemplo, nós temos pacientes que têm tumores hepáticos ou doenças hepáticas que a gente ainda não sabe exatamente o que ou está em investigação, isso é contraindicado. Pacientes com história prévia, uma história importante de câncer de mama, ou ela já teve o câncer de mama, ou ela tem história familiar importante de câncer de mama, né, na família. Pacientes com alterações genéticas também para câncer de mama são contraindicadas de fazer a reposição hormonal. Pacientes com lúpus, então, assim, alguma doença autoimune importante, por exemplo, o lúpus. Pacientes com doenças com uma tendência maior para a trombose, então, doenças hematológicas, doenças no sangue que favorecem a trombose. A gente sabe também que a reposição hormonal
facilita a trombose, né? Porque o hormônio, ele deixa o sangue um pouco mais coagulável, então tem um risco maior de trombose e AVC. E aí a gente tem algumas outras, sangramento uterino, então a paciente que tem sangramento, que a gente não sabe exatamente a causa, a gente também não pode começar uma reposição hormonal. Então, sempre antes de começar a reposição hormonal, nós devemos fazer uma avaliação detalhada, né, de exame físico, de anamnese, então uma conversa, um questionamento, né, um questionário importante com a paciente para saber todo o histórico dela, como que é a vida dela, né, de estado de saúde, de atividade física, de tabagismo. Então, pacientes que fumam também, normalmente a gente contraindica a reposição hormonal pelo risco de trombose e de derrame. Pacientes com história de hipertensão arterial que não está controlada, então, né, precisa ver essa parte cardiovascular com o seu cardiologista. Então, a gente percebe que a melhor paciente para fazer a reposição é aquela paciente que se cuida, que ela, né, ela vai ao médico, ela foi ao cardiologista, ela está bem de saúde, se cuida, então tem hábitos de vida saudáveis, como não fumar, atividade física regular, a questão também do peso, né, é importante, não que pacientes com sobrepeso não possam repor hormônio, mas a gente percebe como é a saúde da paciente, como que a paciente se cuida. Então, quanto mais a paciente tem um histórico de saúde, mais tranquila a gente fica para iniciar a reposição hormonal. Dentro desse quadro, a senhora disse para a gente da menopausa precoce, né? Já se sabe o que é que vem causando essa menopausa precoce e os sintomas, por exemplo, nessas mulheres, eles se diferem em quem entra na menopausa na idade esperada, por exemplo? E, sim, é assim, a paciente com menopausa, isso pode acontecer, a menopausa precoce, naturalmente. Então, tem mulheres que, na sua geneticamente, pela história familiar, a gente percebe que na família ela já tem a mãe que parou de menstruar cedo, a tia que parou de menstruar cedo, então pode ser familiar. E outros casos poderiam ser assim, pacientes que tiveram infecções graves, que tiveram internadas em UTI, poderia causar uma lesão ovariana, pacientes que fizeram quimioterapia ou tratamentos no ovário muito fortes, como quimioterapia, radioterapia na região da pelve, e até a retirada dos ovários. Então, seria uma menopausa precoce causada pela cirurgia. Mas esses casos não são tão comuns, né? É um caso ou outro, paciente também que tem endometriose, que muitas vezes precisou retirar os ovários, aí entra também como a menopausa cirúrgica, mas a menopausa pode acontecer em mulheres saudáveis, que nunca fizeram quimioterapia e nem radioterapia, e que aconteceu. Essa menopausa geralmente acontece, a gente fala precoce, antes dos 45 anos. E a diferença entre uma menopausa, no caso, numa idade mais velha, seria geralmente os sintomas. Então, os sintomas, eles são, de alguma forma, mais graves, assim, incomodam mais, a paciente costuma ter fogachos, ela fica também muito tempo sem o hormônio. Então, vamos supor, uma paciente que entraria na menopausa com 50 anos, se ela não repor hormônio, ela teria em torno aí menos tempo sem hormônio. Já a paciente que entra na menopausa com 40 anos, ela entra 10 anos a menos. Então, toda a questão da falta do hormônio, isso vai trazer desvantagens, doenças, né? Por exemplo, a osteoporose, por exemplo, toda a questão da atrofia vaginal, a questão da disfunção sexual, por dor na vulva, por dor na hora de ter relação sexual, a falta da lubrificação, além da falta do desejo, né? A diminuição da libido e tudo mais.
Doutora, a senhora falou para a gente aí que a mulher, quando ela entra na menopausa precoce, ela tem todos esses prejuízos, né? E a gente está falando Sim. aqui da questão da reposição hormonal. Se eu entro na menopausa na idade correta, ou digamos assim, na idade que se espera, lá a partir dos 50 anos, eu sempre vou fazer essa reposição hormonal, ela é recomendada por uma faixa de tempo. Como que funciona quando a mulher decide por essa reposição? Então, assim, quando a paciente está entrando na menopausa, digamos com a idade de 50, né, que seria uma idade média. Na verdade, a grande maioria das mulheres entram na menopausa em torno dos 50 anos. O normal é dos 45 aos 55. Então, a grande maioria é com 50 anos. Se ela entra nessa idade, primeiramente a gente faz a avaliação, como eu te falei, e a gente tem que sentir a necessidade da paciente, como eu te expliquei. Não é obrigatório, mas é mais recomendável, digamos assim, se a paciente não tiver nenhuma contraindicação à reposição, se for uma paciente com histórico de saúde, sem essas questões de riscos de câncer ou alguma doença que pudesse impedir ela de fazer a reposição, normalmente a gente indica, porque a grande maioria tem sintomas. A grande maioria das pacientes apresentam alguns sintomas. Então, pelos sintomas, pelo prejuízo da saúde e da qualidade de vida, na maioria das pacientes que não têm contraindicação, a gente recomenda fazer a reposição. A reposição, ela deve ser iniciada na faixa de transição. Então, quanto mais você deixar para depois, isso é pior. Por que que isso é pior? Porque é como se ela viesse com os hormônios, e aí quando os hormônios estão diminuindo, a gente já começa ali. Quando a gente começa nessa época adequada, neste momento adequado, a paciente não vai ter as perdas com a falta do hormônio, que seria principalmente a perda da densidade óssea, causando osteoporose, né? Primeiro a osteopenia e depois a osteoporose, e também a parte cardiovascular, a parte cognitiva, de memória, e assim, também a gente, é como se a gente não deixaria ela passar pelas dificuldades, a gente já entraria ali no momento certo, com a reposição, com o tratamento. Em relação à questão de tempo, existe uma recomendação, né? Então, a recomendação seria de até em torno de 5 anos de reposição hormonal. Porém, a gente vai controlando isso, a gente vai acompanhando a paciente anualmente, vai vendo como que ela está em relação a toda essa questão dela de sintomas, de questão sexual, enfim, a gente vai fazendo o acompanhamento para ver a necessidade dessa paciente. Tem pacientes que percebem que precisam de mais tempo para a reposição hormonal e que não conseguem ficar sem. Por quê? Porque apresenta muitos fogachos, apresenta muitos sintomas e não fica bem sem a reposição hormonal. Então, a gente dá continuidade. E outros casos que a gente percebe que não, que já a gente, né, aquela paciente já está usando o hormônio, já teve um benefício, mas que a partir de agora não precisa mais. Aí a gente vai diminuindo gradativamente e para. E quando eu encerro esse processo de reposição, eu estou suscetível a ter de volta esses sintomas, doutora? Ou os sintomas da menopausa, eles têm um período pré-determinado para acontecer? Como é que é isso? Então, na maioria das pacientes, esses sintomas desaparecem. Então, na grande maioria, eles duram aí em torno de 4 anos, mas é muito variável, né? Isso é o que a gente vê na literatura, pelos estudos, mas é muito variável de pessoa para pessoa. E depois, a paciente pode, como eu falei para você, a paciente, se voltar a ter os sintomas, a gente tem uma tendência a permanecer usando a reposição hormonal. Tem pacientes que não ficam bem sem o hormônio, mas isso é em torno de 20% das mulheres. A grande maioria, depois de uma certa idade, depois dos
60, já não vê mais tanto a necessidade, porque os calores, a questão do sono, enfim, vários sintomas que ela apresentava, ela já não apresenta mais, ela tem uma melhora disso. E aí a gente vê a necessidade, talvez, de uma reposição apenas vaginal, que às vezes a gente faz também. Então, a paciente já ficou mais velha, ela já não tem mais aqueles calores, mas para ela não ter os sintomas urinários e genitais, a gente faz uma reposição vaginal, que é uma dose baixinha, não absorve no corpo todo. Então, assim, a gente tem como tratar individualmente, adequadamente, cada paciente, individualizada, entendeu? Sim. Queria que você pudesse dizer para a gente dos métodos que existem. Você falou, né, dessa aplicação local, falou Sim. da questão de absorver, imagino que deva ser por comprimidos, é isso? O comprimido, na verdade, é assim, a gente tem o tratamento sistêmico e o tratamento vaginal, né? O tratamento sistêmico, ele pode ser de diversas formas. Então, a gente tem o comprimido, o comprimidinho que a paciente toma todos os dias, é muito prático, mas não é o mais adequado que nós temos para hoje em dia. E temos também os não orais, né, que são os tópicos, né, aí na forma de gel ou na forma de adesivo. Então, são gelzinhos, né, que a gente aplica geralmente na perna. Alguns a gente precisa manipular, outros são comprados em farmácias, tem uns que são de sachêzinhos, tem outros que são de bombinha dosadora. Esses são os tópicos, né? E também a gente tem os implantes. Os implantes ficou agora, assim, todo mundo, né, conhece já, ficou muito conhecido como um método novo de tratamento, né, de reposição hormonal, e muito bom, muito eficaz também. Sempre que a gente começa uma reposição hormonal, a gente tenta pela via não oral. É claro que depende muito da paciente, então tem pacientes que não vão conseguir usar o implante, por alguns motivos, e também não se adaptam bem ao uso dos tópicos, na forma de gel, na forma de adesivo, e aí para essas pacientes, se não tiver também nenhum problema hepático, se não tiver nenhuma, né, contraindicação, a gente usaria o oral, mas nós temos todas essas formas de fazer a reposição hormonal. E a vaginal também, como eu te falei, que a gente muitas vezes usa a vaginal, e é uma reposição legal também para quem tem sintomas urinários, genito-urinários, ou seja, os sintomas são só na região vaginal, vulva, consegue-se ter um resultado muito bom só usando a reposição vaginal, daí no caso. Doutora, agora para a gente fechar, eu queria que você pudesse explicar quais são os hormônios que a gente repõe quando a gente faz essa reposição, né? E quais são os sintomas mais comuns na sua experiência no consultório e das demandas que você recebe? Os mais comuns, então, são as ondas de calor, que são aqueles chamados fogachos. A paciente sente o quê? Ela sente uma onda de calor que começa aqui na região do tórax e vai subindo. E, de repente, essa onda de calor espalha pelo corpo todo. É um calor rápido, geralmente dura em torno de 3 minutos, e a paciente percebe a diferença do nosso calor de Cuiabá. Ela comenta, doutor, né, a gente mora aqui, é muito quente, mas é um fogo diferente que eu percebo. Então, ela começa a perceber esses calores diferentes. Além desses calores, que são os fogachos, a paciente sente muito irritabilidade, labilidade emocional, fica um pouco depressiva, muito sensível, então percebe como se estivesse sempre na TPM, sabe? É uma TPM duradoura, acha estranho, a família começa a perceber o que está acontecendo com você e tal. Outro problema muito comum nessa fase da vida, né, da menopausa, é a questão do sono. Então, a paciente percebe uma mudança do padrão do sono, um sono antes restaurador, começa a ser um sono agitado, que acorda muitas vezes com insônia, dificuldade para dormir, e um sono que, quando a paciente acorda,
a gente chama de não restaurador, ou seja, parece que não descansou. Eu durmo e parece que no outro dia eu estou cansada, uma fadiga muito importante, né? Sempre cansada, fadigada, indisposta. E a questão também sexual. A questão sexual começa já até um pouco antes da menopausa, começa nesse período de perimenopausa, na mulher adulta, após os 40 anos, a questão sexual começa a ser um problema, até por causa da mudança hormonal. A mudança hormonal, no caso da testosterona, a gente percebe uma queda, uma diminuição gradual, que vai acontecendo aí a partir dos 35, e na menopausa vai piorando. Então, piora bastante com a menopausa. Então, esses são os sintomas mais importantes. O ressecamento vaginal também é muito importante, a ardência, tudo isso a paciente percebe muito. E a irregularidade menstrual. O mais importante é a alteração da menstruação. Então, a paciente que menstruava, aquelas que têm útero normal, né, menstruavam regularmente, começa a perceber o quê? A irregularidade menstrual. Doutora, minha menstruação mudou, agora ela está demorando mais para vir, tem mês que eu não menstruo, tem mês que eu menstruo 2 vezes, então a paciente percebe que aquela menstruação de antes já não é mais. E isso é um fator muito importante para a gente perceber que a paciente está nessa fase do climatério, nessa transição da fase que ela menstruava e que tinha os hormônios para a fase da menopausa, que é o quê? A menopausa a gente fala como 1 ano, né, 12 meses após a última menstruação. Em relação aos hormônios, então, são basicamente 3 hormônios que nós podemos usar na reposição hormonal. Os hormônios ovarianos, que são o estradiol, a progesterona, e a testosterona também tem parte produzida no ovário, mas assim, a reposição clássica, a reposição que a maioria das mulheres usam, é o estradiol e a progesterona. Intervalo, a gente volta já, não saia daí.